Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu tô aqui para conversar com vocês tanto sobre as minhas últimas leituras, quanto também sobre alguns livros recebidos que chegaram por aqui nos últimos tempos. Dessa vez, com relação às leituras, eu vou falar sobre um clássico da literatura russa bem conhecido, também sobre um romance contemporâneo muito sensível e, por fim, um livro de memórias que me impressionou bastante. Já no Book Haul, nos livros novos na estante, eu vou seguir aquele formato usual, onde eu mostro os exemplares aqui para vocês, tudo que chegou recentemente. Mas antes de começar, como sempre, eu quero só te pedir para deixar uma curtida aqui embaixo e, se possível, hypar o vídeo. Isso ajuda muito o canal porque faz com que o YouTube recomende esse conteúdo para mais pessoas. Eu quero começar os comentários sobre as leituras falando de um clássico da literatura russa que é bem famoso, chamado Noites Brancas, do Dostoiévski, que eu li, no caso, nessa edição aqui da editora 34, e que conta com tradução de Nivaldo dos Santos, além de gravuras de Lívio Abramo. Nesse livro, acompanhamos um personagem sem nome, um tanto quanto excêntrico, que se considera um sonhador, ou seja, uma pessoa muito solitária que vive mais no mundo da imaginação e dos pensamentos do que necessariamente encarando a realidade. Num determinado ponto da leitura, esse protagonista conhece uma jovem chamada Nastienka e acaba se aproximando dela. Nessa interação entre os dois, que passa a ocorrer todas as noites, nós começamos então a conhecer melhor a história de cada um dos personagens. Só que ao mesmo tempo vemos como o sonhador vai se apaixonando em segredo pela jovem, que por sua vez vivia na espera nela, vivia esperando a chegada de um outro homem que ela conheceu. A questão é que no final das contas tudo isso acaba desenrolando para uma situação tanto quanto angustiante, especialmente para o personagem principal. Tudo isso é ambientado em 4 noites e 1 manhã na cidade de São Petersburgo, durante uma época de um fenômeno comum no norte da Rússia, onde o sol não se põe por completo. Justamente daí vem o título do livro, Noites Brancas. É muito interessante como o livro trata desse medo de lidar com a vida real e com os riscos que surgem a partir disso, como, por exemplo, a questão da desilusão. Isso é algo muito próprio da solidão também, sabe? O livro toca muito nessa ferida de como o medo, o receio de viver é um grande obstáculo para a felicidade. Dostoiévski é um autor que eu estou comprometido a conhecer mais, tanto que eu estou separando todo ano 1 ou 2 livros dele para ler. Noites Brancas, no caso, foi o primeiro de 2025. Gostei bastante dessa obra aqui, me deixou bem mais reflexivo até do que eu imaginava. Muito em breve eu estou preparando uma resenha desse livro aqui para o canal. Continuando, outra leitura que eu finalizei recentemente foi essa daqui chamada Nossas Noites, do Kent Haruf, que saiu no Brasil pela editora Companhia das Letras e conta com tradução de Sônia Moreira. Em resumo, acompanhamos aqui 2 idosos na casa dos 70 anos, que são viúvos e também vizinhos, e que simplesmente decidiram se unir para atenuar a solidão e também a angústia provocada pela sensação de isolamento. Nisso, ambos se reúnem todas as noites para conversar na cama, o que vai aprofundando a conexão entre os dois. Nessa interação entre os protagonistas, vamos conhecendo as suas personalidades, os seus desejos e também as suas lembranças. Além disso, também conhecemos os seus erros e acertos, especialmente ali no âmbito familiar e nos antigos relacionamentos. Só que nem tudo são flores e o atrito que ocorre nesse contexto vem muito por parte dos filhos e da comunidade local, que observam com estranhamento e principalmente com preconceito o simples fato de 2 idosos se unirem. O desenrolar da leitura explora tanto essa repercussão, quanto também a forma como essas 2 figuras vão desenvolvendo ali uma relação muito bonita, marcada por um companheirismo muito sincero. Que grata surpresa foi essa leitura aqui, sabe? Esse é um livro que é muito cativante, nos coloca para pensar sobre o valor do afeto e também sobre o peso das memórias no nosso comportamento. Também é uma leitura interessantíssima para refletir sobre a solidão na velhice. Logo logo, assim como Noites Brancas, eu vou preparar também aqui para o canal uma resenha desse livro. Também finalizei nos últimos tempos um livro de memórias excelente chamado Só Garotos, da Perry Smith, que eu li nessa edição da Companhia das Letras e que conta com tradução de Alexandre Barbosa de Souza.
Basicamente, aqui nós temos uma espécie de autobiografia da autora, mas com foco tanto no desenvolvimento da sua carreira artística, quanto também no impacto e na influência de Robert, um rapaz que ela conheceu em Nova York e que se tornou uma das pessoas mais importantes da sua vida. Acompanhamos aqui a complexa conexão entre esses dois, marcada inicialmente num relacionamento amoroso, que depois se torna uma grande amizade, uma amizade com companheirismo incondicional. O livro explora muito esse aspecto do artista em construção, tentando fazer contatos e se inserir nos meios culturais. Através disso, por exemplo, que vemos como Perry Smith e Robert sempre se apoiavam profissionalmente. Outro ponto muito legal do livro é ver todo o cenário artístico e cultural da Nova York dos anos 60 e 70. Só Garotos é riquíssimo nesse sentido. É um livro inundado de referências e de histórias curiosas que a autora vivenciou. Eu não vou demorar tanto aqui porque eu já fiz uma resenha bem caprichada desse livro aqui no canal, onde eu falo sobre vários detalhes da obra e também sobre como a Perry Smith se tornou uma das minhas artistas favoritas. Começando aqui agora o Book Haul, eu quero mostrar para vocês rapidamente todos os lançamentos que chegaram por aqui. Só que antes eu quero lembrar que eu vou deixar tanto aqui na descrição quanto no comentário fixado a lista de links da Amazon de todos os livros que eu comento nesse vídeo de hoje. Ao clicar nesses links e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, você ajuda muito o canal, que recebe uma pequena comissão pela compra. O primeiro livro que eu quero mostrar para vocês é esse daqui chamado Gótico Nordestino, do Cristiano Aguiar, que saiu pela Alfaguara. Pelo que eu vi, esse é um livro de contos que parece muito legal, sabe? Ele dialoga com a fantasia, com o horror e também com a riqueza cultural do Nordeste, tentando de alguma forma trazer algo de original para o gênero. São 9 histórias no total e pelo que eu andei pesquisando sobre ele, parece que são contos bem variados com relação às temáticas, no caso, que vão desde, por exemplo, a questão do cangaço até a ditadura militar. Uma coisa interessante de perceber, que pelo menos eu tenho notado, é que de uns tempos para cá, na América Latina, temos uma espécie de movimento de autores, mas principalmente escritoras, preparando livros, antologias de contos, de narrativas curtas, com temáticas mais intensas, que realmente dialogam ali com o horror. Não sei se é exatamente esse o caso, mas acredito que sim. Um detalhe é que junto com o livro eu recebi essa caixa aqui, ó, que tem algumas coisas dentro que eu quero mostrar para vocês, ó. Tem um marcador chamado Eu Leio Contos, Companhia das Letras, Literatura Brasileira Viva, marcador bem bonito. Veio também alguns adesivos, ó, Contos, Contos, Contos. Tem Eu Leio Literatura Brasileira. Tem outro também, da Literatura Brasileira Viva. E veio também esse daqui, ó, uma eco bag. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Justamente nesse assunto, da Literatura Brasileira Viva. Aqui, ó. Uma eco bag bem bonita. Também chegou por aqui 2 livros da escritora Aline Bay. No caso, esse daqui, chamado O Peso do Pássaro Morto. E esse daqui, chamado Uma Delicada Coleção de Ausências. Todos os dois, saíram pela Companhia das Letras. Apesar da Aline Bay ser uma autora muito conhecida, eu ainda não li nada dela. Eu já vi muita gente elogiando um outro livro, um livro chamado Pequena Coreografia do Adeus. Já vi muita gente falando bem desse trabalho, eu fiquei curioso para ler. Fora esse daqui, o Peso do Pássaro Morto, que já é um trabalho bem conhecido e bem consagrado. Esse último aqui, o lançamento, Uma Delicada Coleção de Ausências, pelo que eu vi na sinopse, conta a história de 3 mulheres de uma mesma família, e vai explorando justamente essas diferenças de geração e também traumas e situações que marcaram cada uma delas. Parece que ela explora muito isso, esse sentimento relacionado com situações traumáticas. Além dos 2 livros, eu recebi também uma caixa, assim como do Gótico Nordestino. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Recebi também essa caixa. E nela temos o seguinte: tem um bottom, Eu Leio Aline Bay. Tem também isso daqui que eu acho que são marcadores de página para destacar, ó, dos 3 livros dela, E aqui atrás algumas frases. Bem legal esse daqui. Com certeza eu vou usar. Adoro colecionar marcador. Veio também isso daqui, ó, que são aqueles post-its
para quem gosta de marcar nos livros, né, marcar os trechos e tal. E ver isso aqui também, ó, que eu não sei exatamente o que é, acho que é uma espécie de bandeira. Mas ó, deixa eu ver se eu consigo, vou ter que cobrir meu rosto, né, ó, para mostrar para vocês. Ainda falando da Companhia das Letras, eu recebi também esse livro do Luiz Schwartz, chamado O Primeiro Leitor, Ensaio de Memória. Esse é um livro que parece muito legal para quem gosta dos bastidores das editoras, para quem gosta do surgimento ali, de ficar por dentro do surgimento do objeto livro. Pelo que eu entendi é que nós temos uma mistura entre ensaio e livro de memórias, onde o Luiz Schwartz, que para quem não sabe é o fundador da editora Companhia das Letras, fala sobre o seu ofício como editor, fala sobre a sua trajetória e coisas assim. Não vou mentir que eu fiquei muito curioso para ler esse livro, porque ele me passa a sensação de ser uma leitura muito enriquecedora, sabe? De alguém que tem com certeza muita coisa legal para contar. Também chegou da companhia esse livro chamado Na Ponta da Língua, o nosso português da cabeça aos pés, do Caetano Galindo. Esse é o segundo livro do Caetano Galindo que chegou por aqui. Eu acho que foi no ano passado que eu recebi um outro dele, que parece bem legal também, chamado Latim em Pó, que fala sobre a história do nosso idioma. Já nesse Na Ponta da Língua, pelo que eu entendi com base na sinopse, basicamente temos aqui um livro que usa muito do bom humor para tratar da etimologia das palavras, das origens delas e também de como elas vão se modificando com o passar do tempo. Outro livro bem legal que chegou por aqui foi esse do Rui Castro, chamado Trincheira Tropical, a Segunda Guerra Mundial no Rio. Eu sou suspeito para falar porque eu sou muito fã do Rui Castro. Para mim ele é de longe um dos nossos melhores escritores de não ficção. Tem uma escrita sempre muito envolvente e divertida também. Por conta disso, eu fiquei muito feliz em receber esse livro, que trata de dois temas que eu sempre tenho muito interesse, sendo um a Segunda Guerra Mundial e o outro a história do Rio de Janeiro, especialmente ali nos anos 30, anos 40, falando ali sobre a Era Vargas. Pelo que eu entendi, esse é um livro que traça diversas histórias relacionadas com a antiga capital do Brasil, né, o Rio de Janeiro, especialmente ali nesse período conflituoso, que o autor tenta nos mostrar como tudo isso impactou muito na vida do brasileiro. A edição tá muito bonita mesmo, sabe? Deixa eu mostrar aqui para vocês algumas ilustrações que tem no meio. Vocês podem perceber que é um livro muito ilustrado, ó. Tem muitas imagens, bem caprichada essa edição aqui. Agora falando da Zahar, eu recebi também esse livro chamado Antígona, do Sófocles, uma tragédia grega, que acabou de sair nessa edição aqui da Clássicos Zahar, no formato de bolso. No caso, ela conta com tradução do grego de Mário da Gama Cury. Eu não canso de dizer que a Clássicos Zahar é com certeza uma das coleções de clássicos do nosso mercado editorial que eu mais gosto. Eu ainda não li, tenho muita vontade, mas pelo que eu sei, esse livro aqui conta a história de uma mulher, chamada justamente de Antígona, que tenta enterrar o seu irmão contra as leis e contra a vontade do rei de Tebas. Também chegou por aqui um livro com uma capa bem bonita, bem chamativa, chamado Imagens Estranhas, do Ketsu, que saiu pela Suma. A tradução é do japonês pela Maria Luísa Vanik. Esse é um livro bem diferente do usual e já me deixou muito curioso justamente por conta disso. O autor do livro, o Ketsu, é uma figura excêntrica, misteriosa, que tem um canal no YouTube. Ele sempre está de máscara, ó, como vocês podem ver. Ele sempre está de máscara e parece que nos seus vídeos nem a voz dele aparece. É uma voz ali criada de forma artificial. Pelo que eu entendi, Imagens Estranhas é um suspense onde você investiga uma história bem macabra através de desenhos feitos por diferentes pessoas. Geralmente são imagens que guardam algo de perturbador, apesar do aspecto simples e mais infantil. Deixa eu ver se eu acho algum exemplo aqui para vocês. Ó, tem, por exemplo, essa aqui, ó. Pelo que eu vejo o pessoal falando, parece um livro que te prende muito fácil e que funciona quase como um trabalho ali de detetive. Eu estou realmente muito curioso para iniciar essa leitura. Também chegou por aqui um quadrinho chamado A Astrologia, da Liv Stromquist, que saiu pela Quadrinhos na Companhia. Essa é uma quadrinista que eu gosto muito, sabe? Ela explora assuntos atuais, mas sempre com muito sarcasmo e também com muita crítica e excelentes argumentos. Dela eu já li um outro trabalho chamado A Rosa Mais Vermelha Desabrocha,
que por sinal eu recomendo muito. É um quadrinho que fala sobre a ideia de amor hoje em dia. Já nesse novo quadrinho, chamado Astrologia, pelo que eu entendi na sinopse, a autora vai conectando diversas histórias e diversas situações justamente com essa temática da astrologia e também dos signos. Confesso que esse é um tema que eu não tenho grandes interesses, mas por se tratar de um quadrinho da Liv Strömquist, com certeza eu vou ler, né, mais cedo ou mais tarde. Finalizando, o último livro que chegou por aqui que eu quero mostrar para vocês é um da Alfaguara chamado Outras Vidas que Não a Minha, do escritor francês Emmanuel Carrère. Pelo que eu sei, esse é um livro que já saiu no Brasil e agora chegou com uma nova edição, e é também um dos principais trabalhos desse escritor. O livro trata de duas tragédias que ele vivenciou, de outras vidas, como diz no título. Uma tragédia relacionada ao tsunami no Sri Lanka e outra mais pessoal, de uma mulher lutando contra o câncer, uma mulher próxima ao autor. A minha curiosidade com Emmanuel Carrère é bem significativa, sabe? Eu sempre senti que esse daqui poderia ser um autor que eu provavelmente iria gostar bastante. Tô até pensando em separar um tempo para ler esse livro ainda esse ano. Eu acho que esse daqui deve ser um daqueles livros bem intensos, sabe? Que você lê, mas não esquece. Geralmente eu gosto bastante desse tipo de livro, especialmente quando é, por exemplo, uma obra de testemunho, um livro jornalístico, ou até algum com uma pegada mais histórica. Se você também tem interesse nesse tipo de leitura, eu publiquei aqui no canal um vídeo com 5 recomendações de livros de não ficção impactantes, onde eu falo sobre leituras que me marcaram nesse sentido. Se inscreve aqui no canal e depois clica nesse vídeo que eu vou deixar aqui na tela para conferir. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau!